Você já parou para pensar que uma simples decisão feita após a morte pode definir o destino eterno de milhões de pessoas? Enquanto o mundo moderno trata isso como algo comum, existe uma prática funerária que, segundo revelações antigas, pode estar impedindo incontáveis almas de participar da ressurreição prometida na Bíblia. E não estamos falando de teorias, mas de algo que Ellen White descreveu com detalhes chocantes, algo que as gerações modernas preferiram esquecer. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você entende a vida, a morte e a eternidade. Hoje, enquanto muitos descansam em paz, seus corpos são transformados em cinzas dentro de fornos cremadores espalhados pelo mundo. O que parece apenas uma escolha simbólica pode, segundo profecias antigas, representar o rompimento com um princípio divino, um princípio ligado ao próprio ato da ressurreição. Ellen White, em uma de suas visões mais misteriosas, alertou que o corpo é parte do plano de redenção de Deus e que destruí-lo voluntariamente seria como negar o poder do Criador de restaurá-lo no último dia. Essas palavras foram registradas, mas por décadas mantidas à sombra. Alguns líderes religiosos as chamaram de exagero. Outros simplesmente preferiram o silêncio. Mas o tempo mostrou que cada revelação de Ellen White tinha um propósito. E esta, em especial, pode ser a mais urgente de todas. Em suas visões, Ellen White viu anjos registrando cuidadosamente cada corpo que repousa no pó da terra. Cada um deles marcado para o grande dia da ressurreição, quando a voz de Cristo chamará os fiéis de volta à vida. Mas havia algo diferente, algo que a deixou profundamente abalada. Ela viu lugares onde os anjos não encontravam mais o corpo, apenas cinzas dispersas, e nesses casos, ela relatou ter visto tristeza no semblante celestial, como se algo tivesse sido perdido para sempre. Essas visões não eram simbólicas, eram advertências. Ellen White explicou que o corpo humano não é apenas matéria, mas o templo que o Espírito Santo um dia habitou. Destruí-lo completamente seria um ato de profanação, uma negação silenciosa da promessa de restauração divina. Se você acredita que as profecias bíblicas ainda se cumprem hoje, curta este vídeo e ative o sininho. Assim você não vai perder nenhuma revelação como esta, verdades que o mundo preferiu esconder. Os séculos passaram, e com o avanço da ciência, a cremação se tornou prática comum, vista até como uma forma moderna de respeito aos mortos. Mas será que o respeito humano pode se sobrepor às leis espirituais? Em muitas culturas antigas, o fogo era símbolo de purificação, mas nas Escrituras, o fogo é também sinal de juízo. E há uma diferença imensa entre o fogo de Deus que purifica e o fogo humano que destrói. Ellen White afirmou que cada escolha feita na terra ecoa no céu. Quando alguém decide ser cremado, pode não estar rejeitando Deus conscientemente, mas está interrompendo um símbolo divino, o descanso no pó, de onde o Criador prometeu chamar de volta seus filhos. A Bíblia declara: do pó foste formado e ao pó tornarás. Essa volta ao pó não é o fim, é o início do milagre da ressurreição. Mas quando o homem interfere nesse processo, ele altera o sinal deixado por Deus. Para muitos isso pode parecer apenas uma interpretação antiga, mas se as profecias de Ellen White se cumpriram com precisão em tantos outros temas, por que ignorar essa advertência? O inimigo sabe que a confusão é uma das armas mais eficazes para afastar o povo da verdade. E o silêncio das igrejas sobre esse tema pode não ser coincidência. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Você pode ser o instrumento que Deus usará para despertar quem ainda dorme espiritualmente. Porque no grande dia, quando a trombeta soar e os túmulos se abrirem, aqueles que descansam no pó ouvirão a voz de Deus, e aqueles que foram fiéis até o fim se levantarão glorificados. A escolha é sua: seguir as tradições humanas, ou ouvir o chamado divino que ecoa através das eras, lembrando a todos nós: há um tempo para viver, um tempo para morrer, e um tempo em que o Criador restaurará tudo o que foi perdido. A cada geração, Deus envia avisos que parecem pequenos demais para serem levados a sério, até que o cumprimento deles se torna impossível de negar.
Foi assim nos dias de Noé, de Moisés, e também nas visões de Ellen White. Ela descreveu tempos em que a humanidade se distanciaria tanto dos princípios divinos que passaria a justificar tudo, até mesmo aquilo que fere o plano original do Criador. E hoje vemos exatamente isso. O homem tentando substituir a sabedoria celestial por conveniências modernas. A cremação, defendida como algo prático e ecológico, é o reflexo dessa era. Muitos dizem, Deus pode ressuscitar até as cinzas. E é verdade, o poder de Deus não tem limites. Mas Ellen White destacou que a questão não é o que Deus pode fazer, e sim o que Ele nos pediu para não fazer. O problema não está na capacidade divina, mas na obediência humana. Cada mandamento, cada símbolo, cada ato de respeito ao corpo tem um propósito espiritual profundo. O corpo não é um objeto descartável, mas a evidência física de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ao destruí-lo mesmo depois da morte, o homem enfraquece a consciência de que é templo do Espírito Santo. É exatamente isso que o inimigo quer, apagar a lembrança do Criador dentro da criatura. Quando a humanidade perder a noção de sagrado, então estará pronta para aceitar qualquer engano. Ellen White também escreveu que, nos últimos dias, Satanás usaria a lógica humana para minar as verdades espirituais. Ele apresentaria ideias aparentemente racionais, mas espiritualmente perigosas. E é exatamente o que vemos. Hoje muitos líderes dizem, não importa o que acontece com o corpo. O que vale é a alma. Mas a palavra de Deus é clara. O homem não é uma alma com corpo. Ele é alma vivente, formada pela união do corpo com o sopro de vida. Separar isso é distorcer o próprio conceito de existência criado por Deus. Essa distorção tem um objetivo: destruir a fé na ressurreição literal. O diabo sabe que, se conseguir convencer as pessoas de que a ressurreição é apenas simbólica, ele enfraquece a esperança cristã. Sem essa esperança, o Evangelho perde sua força e o medo da morte volta a dominar os corações. Foi para quebrar esse medo que Jesus venceu o túmulo. Ele não apenas morreu, ele se levantou com um corpo real, mostrando que a redenção é tanto espiritual quanto física. Por isso, Ellen White insistia que o respeito pelo corpo é parte do Evangelho eterno. O corpo será transformado, não substituído. E essa transformação só é possível porque Deus trabalha sobre o que existe, não sobre o que foi destruído por completo. O pó guarda o registro da criação, e é a partir dele que Deus trará nova vida. O fogo humano, ao contrário, apaga esse registro. É como queimar um livro antes que alguém possa ler suas últimas páginas. Muitos dirão que isso é fanatismo, mas foi o mesmo argumento usado nos dias de Noé. Ele falava de um dilúvio e todos riam, até que a chuva caiu. Da mesma forma, quando as profecias começarem a se cumprir diante dos olhos do mundo, os que zombaram se lembrarão das advertências. Ellen White viu que naquele tempo muitos desejarão voltar atrás, mas será tarde demais. O juízo começará pela casa de Deus, e os que rejeitaram as instruções simples serão os primeiros a lamentar. Os que permanecerem fiéis, porém, terão paz. Saberão que sua esperança não estava em tradições humanas, mas na promessa do Salvador. Verão que cada escolha de fé, cada ato de obediência, cada renúncia feita por amor a Deus estava registrada no céu. E quando a trombeta soar, esses nomes serão chamados. Os anjos reconhecerão o sinal do Criador naqueles que descansaram no pó. Haverá lágrimas, mas também alegria indescritível, porque o tempo da restauração terá chegado. Nesse dia, todos compreenderão que as advertências não foram imposições, mas expressões de amor. Deus não proíbe para limitar, Ele orienta para preservar. E tudo o que Ele pede, pede com propósito eterno. Assim como o sábado foi criado como um sinal entre o Criador e seu povo, o respeito pelo corpo é outro lembrete da origem divina da vida. A humanidade moderna, em sua pressa de apagar os símbolos divinos, corre o risco de apagar também a presença de Deus de sua consciência. Por isso, esta mensagem é mais que uma reflexão. É um chamado à obediência, à fé e à esperança. Um lembrete de que o tempo está se esgotando e que cada escolha espiritual carrega peso eterno. Ellen White não escreveu para assustar, mas para despertar. E hoje, suas palavras ecoam com mais força do que nunca.
Os que rejeitam a luz estarão nas trevas, mas os que a acolhem brilharão como estrelas no firmamento. Que cada um de nós escolha ser luz. Que nosso corpo, mesmo em descanso, continue sendo testemunha do poder criador de Deus. E que quando o último dia chegar, possamos ouvir a voz que atravessa os séculos dizendo: Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.